Bom dia, alunos da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e a nossa aula de hoje é de Geografia. Então já corre, pega teu livro, abre na página 152. Nós vamos continuar falando sobre poluição. Semana passada falamos sobre aquelas poluições de maior abrangência que são as mais conversadas. Poluições e algumas questões relacionadas à natureza, desmatamento e tal. Hoje vamos pensar algumas coisas que podemos fazer a respeito das poluições. Por isso, página 152 e 153. É uma atividade e nós já vamos começar a construí-la em grupo. Primeiro tipo de poluição, poluição do solo. Você pensa, dá para poluir o solo jogando lixo? Sim, claro, o lixo ali, o chorume, ele vai obviamente poluir o solo, mas não é a única forma. Observe na imagem que nós temos um camarada que ele está usando produtos químicos. E aí já vai entrar aqui uma rápida discussão. Isso é certo? Isso é errado? Agora deixa eu fazer uma pergunta. O produto químico aquele serve para quê? Para que ele serve? Observe que aqui fala sobre aumento de produtividade. Aumento de produtividade significa escalar a produção para que se produza mais. E aí você vai falar sobre aditivos químicos, como os mais comuns, pesticidas, solventes e fertilizantes. Cada um tem um contexto diferente, mas eu vou me deter aos pesticidas. Você pode até grifar aí. Os pesticidas, eles servem para matar pragas. Imagine que o seu pai ele é agricultor, o meu era. Seu pai era agricultor e ele faz o plantio dele. Só que esse plantio ele é atacado por uma praga de gafanhotos, ou de lagartas, ou até mesmo formigas. O que vai acontecer? A sua produção vai cair muito, talvez ser totalmente destruída. Então, o agricultor, na procura de tentar solucionar essa praga, ele vai usar veneno. É claro que isso não é legal, não é óbvio que não é, porque você está mudando o ciclo natural, mas é necessário visto a perda da produção. Perder a produção significa perder tempo, dinheiro e alimento. Então, é complicado. A gente tem que ser coerente com as coisas. Mas existem soluções para o uso de pesticidas, de solventes e de fertilizantes que é para aumentar a fertilidade do solo. Vocês vão pesquisar, colocar aqui no livro e nos apresentar, tá? Como alguma solução. O segundo é a poluição do ar. Ela ocorre basicamente nos grandes centros urbanos. O camarada que mora lá no interiorzinho, cidade de 5 mil habitantes, ou mora no campo, ele não enfrenta esse tipo de questão. Mas quem mora em grandes centros urbanos, ele passa pela dificuldade da poluição generalizada. São fábricas, automóveis. Quem nunca passou um ônibus, por exemplo, e ficou lá tossindo com aquela fumaçona preta? Realmente há uma falta de respeito extraordinária, tanto pela natureza quanto pelas pessoas que estão envoltas. E esses gases tóxicos, eles prejudicam, além da nossa respiração, os nossos pulmões, provocando doenças e algumas que podem provocar outras doenças ainda piores, como o câncer. Além disso tudo, ela provoca o efeito estufa que nós falamos na aula passada. Então, há-se a necessidade também de refletir sobre possíveis soluções para tentar minimizar os impactos. Eu já vou trazer aqui uma que é bem facilzinha, que seria cada um, né, manter o seu veículo em dia. Em dia não é pagando o emplacamento não, é em dia o motor lá, o óleo, para que ele não polua tanto a natureza. Tenha em mente que mesmo eu quando chego lá no trabalho com a minha motinha, vocês nunca viram ela soltando fumaça, nunca viram. Mas mesmo ela polui um pouquinho o ar, mesmo ela, estando em dia. Então imagine que eu chegasse lá e vocês ficassem todos tossindo lá na entrada do quartel. O que ia acontecer? Significaria que eu estou poluindo muito mais do que deveria. Terceiro tipo de poluição, já na página 153, poluição sonora. Quando eu falo de sonora, eu estou falando de som. Então é aquilo que você
ouve? Ela advém dos sons, dos ruídos, em escala, né? Não é o barulhinho pequenininho, não, é o som em escala. Então, novamente, nos grandes centros urbanos nós temos esse problema. Você está andando na rua, é um carro de som que passa, é o freio de um cara que falta pouco bater, é uma pessoa na calçada que está tentando vender, oferecendo um plano de alguma coisa. Então, a poluição sonora realmente ela é ensurdecedora. E me parece que quanto maior o fluxo de pessoas, maior é a poluição sonora por metro quadrado. Imagina aí a sala de aula no dia que vocês não estão colaborando muito. É uma poluição sonora e isso também traz prejuízos, certo? Traz prejuízos. Existem soluções para isso? É óbvio que existem, é isso que eu quero que vocês me tragam. Por último, a poluição visual, também dentro do contexto dos centros urbanos. Por que eu estou sempre falando dos centros urbanos? Porque é lá onde a coisa acontece. Excluindo a poluição do solo, aqui em detrimento dos fertilizantes, dos agrotóxicos, que obviamente ocorre no campo, na área rural, todos os outros ocorrem na área urbana. Por quê? Porque o ar do campo ele é melhor, a poluição sonora no campo não existe. O que pode acontecer é você não gostar do passarinho que está cantando. Mas aí o problema não é o passarinho, o problema é você. E a questão visual também, no campo não existe essa poluição visual, a natureza, já na cidade sim existe. E o problema da poluição visual não são as próprias construções, mas são os excessos de informações. É tanta informação visual que você fica com a mente embaralhada e não consegue compreender aquilo que se deseja transmitir. Então, são as placas nas lojas, os postes com propaganda, pessoas segurando mais placas e é tanta coisa e passa um carro com a propaganda e passa outro com outra propaganda e isso é uma poluição visual. Isso é uma poluição visual. Imagine que ao invés disso fosse substituído todas essas propagandas, não todas porque as empresas precisam divulgar o seu material, mas parcialmente por obras de arte, né? Grafite, que o nosso país produz bastante, imagens da natureza para que tentasse quebrar um pouco o peso do clima. Não seria diferente? Seria mais agradável? Seria. Então, eu acabei apresentando algumas possíveis soluções e vocês vão apresentar também. Lembrem que as soluções elas perpassam tanto a nossa atitude pessoal como a esfera política, né, de leis e tal. Então vocês podem pensar em algo desse tipo também. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e a atividade é essa, beleza? Apresentar as soluções. Até a próxima aula. Página 152 e 153. Tchau, tchau.